Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? A gente vai dar continuidade então às nossas videoaulas aí, né? Nesse período de quarentena. E hoje a gente vai trabalhar a questão de estrutura e formas de relevo, tá? A gente vai ver um pouquinho dos movimentos endógenos e exógenos que vão aí formar o nosso relevo, beleza? Então vamos começar então. O relevo, ele é formado por esses agentes endógenos e exógenos, que nada mais são do que agentes internos e externos, e a gente tem aí, né, como agentes internos, toda e qualquer força faz parte, tá, do interior da Terra, tá, como tectonismo, vulcanismo, e a gente tem também, né, os agentes externos, tá, ou exógenos, que são aqueles agentes que estão fora, tá, da superfície terrestre, ou seja, né, tudo aquilo que não faz parte do interior da Terra, das camadas interiores. Beleza? Pois bem, então assim, o que vai formar e modelar o relevo, então são esses agentes externos, né, de fora, como vocês podem ver, e os agentes externos, beleza? Então a gente tem aqui, tá? Como agentes internos ou endógenos do relevo, a gente tem, tá? O tectonismo ou diastrofismo, tá? A gente tem o tectonismo, então, formando o relevo, tá? O movimento de placa tectônica formando o relevo. A gente tem os próprios abalos sísmicos, que são esse resultado, né, dos movimentos das placas. E a gente tem também o vulcanismo, tá? E aí a gente tem dois tipos de tectonismos que é importante a gente lembrar, que é o movimento tectonismo horizontal e o tectonismo vertical. O tectonismo horizontal, o movimento horizontal das placas tectônicas, a gente chama de movimento orogenético ou, né, orogênese, tá? E a gente tem o tectonismo vertical, e aí a gente chama de epirogênese, tá? Continuando, então, a gente tem, né, a questão da formação dos continentes. É importante a gente lembrar que o nosso planeta, antigamente, né, isso há muito tempo atrás, bilhões de anos atrás, a gente tinha um continente único no planeta, tá? Que a gente chama de Pangeia. Esse continente, então, né, esse grande continente, ele foi, né, se afastando, formando o que a gente, né, conhece hoje como os continentes do planeta, como tá mostrando naquele GIF ali, nesse slide de vocês, beleza? Então, a gente tem aqui alguns argumentos que levam, né, que a gente consegue levar em conta para afirmar essa teoria da deriva continental, a teoria da tectônica de placas do Alfred Wegener, que são os argumentos morfológicos, os próprios geológicos, né, as rochas parecidas. A gente tem também, né, argumentos paleontológicos, né, que aí faz menção a própria diversidade de animais, de plantas, tá? Os próprios fósseis que são encontrados parecidos, por exemplo, na América do Sul e na África, e paleoclimáticos também. Então a gente tem esses tipos de argumentos aí sendo utilizados para a gente ter esse entendimento que os continentes eles formavam um único anteriormente, beleza? Então, aqui a gente tem as placas tectônicas, e é importante chamar a atenção para esse mapa, porque a gente tem essas setinhas que estão mostrando, né? Essas setas, elas vão dar noção para a gente de qual movimento as placas tectônicas elas estão fazendo, qual que é o sentido que elas estão deslizando, tá? Sobre o magma, beleza? Então, a gente tem aqui, né? Por que as placas se movem? Porque realmente a gente tem, né, essas placas rígidas se movimentando porque elas ficam apoiadas sobre o magma, que não é uma estrutura sólida, né? O magma ele é pastoso. E esse magma ele também se movimenta, tá? Ele se movimenta a partir daquelas correntes de convecção, certo? São esse movimento do próprio magma e essa movimentação do magma vai fazer com que as nossas placas tectônicas fiquem em constante movimento, beleza? E aqui a gente tem os três limites das placas tectônicas, temos os limites divergentes, que acontece quando as placas estão se separando, a gente tem os limites convergentes, quando elas estão indo uma de encontro à outra, e os limites transformantes, quando elas estão, né, se movimentando lateralmente, beleza? Então, a gente tem algumas
consequências, tá? Que vão acontecer a partir do movimento das placas tectônicas, tá? Então a gente tem a partir do afastamento das placas, a própria expansão do fundo dos oceanos, né? Formação de dorsais mesoceânicas, formação de fundo, né? Formação de relevo, mas um relevo mais plano, né? Porque o magma ele vai aflorar na superfície e vai formar uma nova camada, né? De relevo, certo? O próprio distanciamento dos continentes, e é muito interessante a gente lembrar também a questão da Islândia, né? Que é um ponto que tem encontro de placa tectônica, um encontro divergente de placa tectônica, e lá a gente tem esse distanciamento das estruturas, certo? E aí, com a convergência das placas tectônicas, a gente tem, por exemplo, né, a destruição de partes da crosta terrestre, né, com o movimento de subducção, certo? A gente tem a formação de fossas oceânicas e cadeias montanhosas, certo? E a gente tem também a intensa atividade sísmica e vulcânica a partir, tá, desse tipo de movimento de placa. Com os limites convergentes de placa tectônica, então, gente, tá? A gente tem, né, a partir dos movimentos orogenéticos, certo? Que é aquele movimento horizontal das placas, a gente tem a formação, tá, dos dobramentos modernos, tá? Dobramentos modernos que vão servir de base geológica, melhor dizendo, né? Vão servir de base geológica para a formação, tá, das montanhas, beleza? Então, ali, com os movimentos conservativos, né, a gente tem a formação das falhas, certo? A formação dessas falhas que acontecem a partir de movimentos já epirogenéticos, beleza? Os abalos sísmicos, então, eles acontecem a partir dos movimentos conservativos e dos movimentos convergentes, principalmente, e aí a gente tem a questão que é importante a gente lembrar, tá? Do hipocentro e do epicentro dos abalos sísmicos, tá? Lembrando que o hipocentro é o ponto da placa tectônica onde a gente tem o contato de uma com a outra, né? Havendo esse balanço, tá? E o epicentro é o ponto bem acima do hipocentro, que vai ser o ponto mais próximo, né? Desse movimento de placa, vai ser onde a gente vai ter o maior abalo sísmico na superfície terrestre, né? Abalo sísmico que vai por ondas, ele vai ficando cada vez mais fraco a partir do momento que a gente tem, né, uma área mais longe do epicentro, tá? E a gente tem algumas consequências desses abalos sísmicos, que são os terremotos, os tsunamis, tá? Próprio deslizamento de terra. Então a gente tem várias consequências aí que vocês já estão cansados de olhar nos jornais e perceber aí no nosso dia a dia, beleza? Lembrando que no Brasil a gente não tem, né, abalos sísmicos de grande magnitude, porque no Brasil a gente está sobre a placa tectônica sul-americana. Consequentemente, o Brasil não está no encontro de nenhuma placa, que é onde esses abalos sísmicos acontecem com uma maior força, fazendo com que os abalos que a gente sinta aqui no Brasil, por exemplo, eles sejam resultado de abalos que acontecem fora, né, lá no encontro de placa, por exemplo, no Chile, que tem um encontro de placa tectônica, a gente pode sentir aqui no Brasil os efeitos desse abalo, como também nas próprias falhas das placas tectônicas, que aí a gente também consegue sentir, mas esses abalos vão ser de baixa magnitude, beleza? A gente tem também o próprio vulcanismo, tá? Que é um outro agente endógeno de formação de relevo, beleza? E esse agente, então, vai fazer com que o magma, né, essa estrutura interna da Terra, ele que fica no interior da Terra, ele chegue à superfície formando, né, novo assoalho e também formando novas rochas magmáticas, beleza? E aí a gente tem a parte de agentes exógenos do relevo, isso que é bem importante, tá, para a nossa aula de hoje. A gente tem, então, esses agentes exógenos que são agentes, além de formadores, eles são agentes modeladores de relevo, tá? Então, a gente tem 3 agentes exógenos principais, que são o intemperismo, a erosão e a própria sedimentação, tá? Que também faz parte do processo de erosão. Então, vamos lá. Então, os agentes exógenos, eles podem acontecer por
por alguns fatores. Então, a gente tem os próprios rios, né? As chuvas, o mar. Então, todos esses agentes, eles são agentes que formam e agentes que modelam o relevo, tá? Também temos o vento, tá? Que tem ação destrutiva e ação construtiva de relevo, porque se a gente for pensar, o vento ele pode destruir uma estrutura, né, com o passar dos anos, mas ele também pode construir uma estrutura, como é o exemplo das dunas, né? O que são as dunas, gente? Gente, as dunas, elas são estruturas criadas a partir da sedimentação, tá? De areia, tá? De estruturas que foram retiradas de um outro tipo de relevo ou de outro local, e elas vão parar ali, né, e começam a formar aqueles montes e montes de areia, tá? Então, o vento ele pode tanto destruir como ele pode construir. E aí a gente tem também a erosão glacial, né? E a acumulação glacial, né, no caso das moraínas. E aí a gente tem também o gelo também com ação destrutiva e ação construtiva, tá? Aqui são alguns exemplos de agentes exógenos atuando na destruição de relevos, tá? E aqui, de relevos ou estruturas rochosas, e aqui eu tenho para vocês um exemplo, né, que eu vi empiricamente, tá? Então, aqui foi na ilha de Isla Mujeres, certo? No México, no litoral mexicano, e aqui a gente tem a erosão eólica. Então, o vento aqui, ele estava destruindo essa estrutura rochosa, tá? Então, aqui foi algumas fotos que eu fiz lá, foi só uma parte, gente, tá? Mas aqui, nessa área, inclusive, tinha um caminho por dentro da rocha, onde a gente conseguia passar no interior da rocha, de tanto que o vento, né, ficou erodindo ali aquela estrutura. Então, essa parte aqui era a ponta sul, tá? Da ilha de Isla Mujeres, e é uma ponta que pega muito vento. Esse aqui é o extremo sul mexicano, certo? Então a gente tem ali essa parte aí com uma grande erosão eólica, beleza? Aqui a gente tem a ação das geleiras, né? A gente tem a própria erosão glacial, né? Essas estruturas que vão formar esses vales em V ou em U, que a gente chama de fiordes, tá? A gente tem aqui a própria acumulação marinha formando também relevo, né? A própria praia é o exemplo de formação, né? Formação de relevo por parte do mar, né? Desse agente exógeno. A gente tem Recife, Restinga, Tombolo, então a gente tem ali várias estruturas que vão sendo formadas, desculpa, tá? Por esses agentes exógenos. Aqui também temos a parte de erosão marinha, que temos algumas falésias, tá? Que é essa parte de desgaste de estrutura por parte do mar, tá? E aí a gente tem essas áreas que são muito íngremes, né? No litoral, que a gente chama de falésia, beleza? Áreas que foram erodidas. Um outro agente exógeno é o intemperismo, tá? O intemperismo que é como se fosse um processo de apodrecimento, tá? De desgaste, mas não necessariamente um processo que vai ter erosão e sedimentação, tá? A gente tem 3 tipos de intemperismo. Temos intemperismo físico, químico e o biológico. O intemperismo físico, tá? Ele acontece principalmente pela ação do vento, tá? O intemperismo químico acontece por causa principalmente da água, quando a água ela acaba mudando a estrutura química daquela rocha, fazendo com que ela, né, fique com outro aspecto, né, por exemplo, com um aspecto ferruginoso, de ferrugem, isso é intemperismo físico. O intemperismo biológico acontece pela ação dos seres humanos. O intemperismo físico, gente, tá? É importante a gente lembrar que ele pode acontecer tanto pela atuação da água, do vento e da temperatura. Um exemplo de atuação da temperatura é aquele momento quando, por exemplo, a gente tem uma rocha num deserto e de dia fica muito quente e à noite fica muito frio, aquela rocha, querendo ou não, aquela estrutura, ela, quando está muito quente, ela vai se dilatar, quando ela está fria, ela vai se retrair e ela fica nesse processo. Então, vai chegar um tempo, uma hora, que com essa dilatação e retração diária da rocha, a rocha ela vai perdendo propriedade e ela vai ficando mais fraca, fazendo com que ela se quebre.
né? Criando assim o intemperismo físico, né? Então aqui a gente tem um exemplo de intemperismo físico, um exemplo de intemperismo químico e também o intemperismo biológico, tá? Ali pela ação das plantas, certo, gente? Um outro exemplo aqui, então, continuando, né, a erosão, que é esse processo de modelagem, tá? E a erosão, gente, ela tem que sempre vir acompanhada da sedimentação. Sedimentação, que é um processo de deposição de sedimento. Então, se aquelas rochas ali elas estão sendo desgastadas, por exemplo, pelo vento, o próprio vento vai poder, né? Ele vai pegar aqueles sedimentos, aquela areia que ele tirou da rocha e ele vai levar para um outro local. Vai levar para um outro local e vai depositar aquele sedimento em outro local, né? No caso da duna. Um exemplo disso é isso, né? Esse processo a gente chama de sedimentação. Outro exemplo de sedimentação, quando a gente tem, por exemplo, uma erosão fluvial, né, por rio, então a gente tem um tipo de rocha no fundo de um rio e a água vai passando ali, vai desgastando aquela rocha, vai desgastando, né, ano após ano e tudo mais. Só que mais à frente a gente tem o rio, tem uma curva. E nessa curva, aqueles sedimentos que vão sendo retirados da rocha, né, primeira, eles vão sendo depositados na curva, né? Consequentemente, a gente vai ter aquela deposição por anos, anos, anos e anos, aquela sedimentação, que pode até, inclusive, formar rochas sedimentares, certo? Então, a gente tem essa questão aí da sedimentação. Então, só para lembrar um pouquinho, a gente tem os agentes internos e os externos, temos o tectonismo, o vulcanismo, e, né, como agentes internos, e a gente tem ali, né, a formação dos relevos, e a gente tem os agentes exógenos ou externos, tá? E aí a gente tem a formação e a destruição de vários, tá, tipos de relevos diferentes, certo? Aqui a gente tem as formas de relevo continental, então a gente tem a própria planície, o planalto, que é aquele plano no alto, temos a depressão absoluta, que é um nível, né, que se vocês perceberem, é uma área com uma altitude menor do que as áreas ao entorno, mas além disso, a depressão absoluta ela precisa ser abaixo do nível do mar, tá? Diferente da depressão relativa, que são áreas que têm o seu entorno mais elevado, mas ela fica acima do nível do mar. E por último, a gente tem a montanha, tá? Que são as áreas que têm a maior altitude do nosso planeta, beleza? Aqui temos, então, descritas as principais formas de relevo. Então, temos as montanhas, que são as áreas mais altas, elas apresentam altitudes superiores a 300 metros. Temos um planalto aqui, então, que são formados, tá? São aquelas estruturas mais elevadas, mas elas são basicamente planas e eles são formados, tá? Pela base geológica dos crátons, né? Dos maciços antigos, escudos cristalinos, né? Mesma coisa. E eles, então, são muito antigos. Consequentemente, eles sofrem com o processo de erosão há muito, muito, muito tempo, fazendo com que eles tenham essa estrutura mais aplainada, tá? Temos as planícies, que são estruturas aplainadas, né? Que sofreram mais desgaste, então elas são mais rebaixadas ainda. E a gente tem as depressões ali, que eu já expliquei para vocês, beleza? Depois a gente tem os relevos submarinos, né? Que daí a gente tem a plataforma continental, talude, arco de ilha, Guyot, temos a dorsal, a ilha vulcânica, monte marinho e região pelágica, tá? Que são estruturas formadas no submerso, tá? Sob as águas, certo? E por último, gente, a última coisa que eu quero explicar para vocês é a questão da classificação do relevo brasileiro. Então, o relevo do Brasil, gente, ele foi sendo classificado, tá? Como vocês sabem, eu já falei, no Brasil não existem montanhas, tá? E aí o Brasil, ele teve seu relevo classificado ao longo do tempo. Então, o primeiro cara que quis classificar o relevo do Brasil foi o Haroldo de Azevedo. E ele disse que no Brasil existem planaltos e planícies, tá? E ele disse que os planaltos são terrenos levemente acidentados com mais de 200 metros e as planícies com menos de 200 metros. E com essa divisão, a gente tinha 59% território planaltos, 41% planície, tá? Depois a gente teve o Absaber, certo? Que daí ele disse que planaltos são as áreas que sofrem mais erosão do que sedimentação, planície são as áreas que sofrem mais sedimentação do que erosão, consequentemente as áreas mais baixas, né? E aí, por último, a gente teve o Jurandir Ross, que utilizou essa divisão do Aziz Absaber e adicionou a questão das depressões também
no relevo brasileiro. Então, percebam, o relevo brasileiro, ele consiste apenas em planaltos, planícies e depressões. Beleza, gente? Aqui a gente tem mais outro esquema ali, né, de exemplo de alguns tipos de relevos continentais, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês hoje é isso aí, certo? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido essa questão da formação dos relevos, né? Dos agentes internos, dos agentes externos, certo? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá? Fiquem bem, qualquer coisa é só me chamar, beleza, gente? Beijo para vocês.